Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jesus aqui mais uma vez e hoje vamos dar início ao nosso estudo sobre análise combinatória. Vem comigo aprender um pouquinho sobre essa parte tão importante aí da matemática. Nossa aula começa agora. Pessoal, quando falamos análise combinatória, o que vem a ser, né? O que é que vem à sua mente? Você já ouviu falar algo sobre isso? Veja bem, o que é a análise combinatória? A análise combinatória ela é a parte da matemática que estuda os métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Então, é dentro da análise combinatória que nós estudamos as combinações possíveis a partir de um determinado número de caracteres, né? Tipo, é dentro da análise combinatória que nós podemos calcular, por exemplo, a quantidade de placas de automóveis do Departamento Nacional de Trânsito. Imagine vocês que há tão tempo atrás as placas de automóveis elas eram compostas por 2 letras e 4 números, né? E depois passou para 3 letras e 4 números. Essa foi apenas uma das mudanças ao longo da história, né? Essa foi a mudança mais recente, né? E depois agora recentemente, né, nós tivemos aí a substituição pelas placas Mercosul. Mas na transição de 2 letras para 3 letras, né, a gente expandiu o número possível de combinações para novas placas. Então isso ocorreu porque havia um excesso, né, de placas, já faltavam combinações possíveis, então inseriu mais uma letra, e isso a gente vai ver ao longo do nosso estudo aqui, que pôde elevar em muito o número de combinações possíveis. Um outro ponto, por exemplo, que nós podemos estudar na análise combinatória é o número de combinações possíveis para um bilhete de loteria. Muita gente aí pensa em ficar rico, acertar na loteria, né? Então seria possível saber a quantidade de combinações, né, prováveis ali? É sim, né? Agora, sim, saber a quantidade de combinações não garante que você também vá acertar, né? Para isso você teria que esgotar todas as possibilidades jogando em todas essas combinações. E aí o valor gasto, o valor investido, o valor jogado poderia ultrapassar o valor do prêmio a ser ganho, viu? Também é possível a gente obter o número de senhas possíveis utilizando certa quantidade de caracteres. Esses são apenas alguns exemplos do que se pode calcular a partir da análise combinatória. Eu quero que vocês percebam que nos 3 exemplos aqui, o que nós nos referimos são problemas de contagem, problemas que envolvem números e combinações entre esses números, onde a gente vai contar, vai expressar a quantidade, né, de combinações possíveis. Isso vai se dar, então, dentro da análise combinatória. Para desenvolver para resolver seus problemas de contagem, a análise combinatória ela se baseia em métodos, né, em algumas técnicas diferentes. A gente vai estudar alguns desses recursos ao longo das nossas aulas sobre análise combinatória. Mas de início, a gente vai focar em um recurso chamado de princípio fundamental das contagens, também chamado de princípio multiplicativo das contagens. Deixa eu ver onde é que eu vou ficar aqui hoje. Vou ficar aqui em cima, beleza? Agora, então, chamado de princípio fundamental da contagem, como eu disse, também pode ser chamado de princípio multiplicativo. Ele diz para a gente o seguinte, ó, se um evento A, ele pode ocorrer de N maneiras diferentes, independentes, e para cada uma dessas maneiras tenha também um outro evento, um outro acontecimento que eu vou chamar de B, um evento A e um evento B, e esse evento B pode ocorrer de M maneiras diferentes, então a quantidade de possibilidades de ocorrência envolvendo o evento A e o evento B é dado pelo produto N vezes M, ou seja, o número de maneiras que o evento A pode ocorrer vezes o número de maneiras que o evento B pode ocorrer. Basta multiplicar essas maneiras. Se eu incluir aí mais um outro evento, um evento C
e esse evento C ele puder ocorrer de P maneiras, né? Então basta eu multiplicar o número de maneiras do evento A pelo número de maneiras do evento B pelo número de maneiras do evento C. É o que diz o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo da contagem. Por isso que a gente multiplica, né? Princípio multiplicativo. Beleza aí, pessoal? É interessante que esse princípio fundamental da contagem, ele permite a resolução de uma infinidade de problemas dentro da análise combinatória. A gente vai ver alguns deles aqui. Vejam só, problema muito prático, algo que acontece diariamente aí com as pessoas, que é combinar o look, né? Quando vai sair, olhar no guarda-roupa, ver qual roupa utilizar. E aí vem aquele momento ali, ó, vou usar essa camisa com essa calça, esse sapato, minhas opções aqui são poucas. Mas a partir do momento que você combina esses elementos, você passa a ter um número maior de possibilidades. Vejamos aqui. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode se vestir usando 2 saias, 3 blusas e 2 pares de sapatos? 2 saias, 3 blusas e 2 pares de sapatos. Pessoal, cada item desse aqui, quando ela veste a saia, nós chamamos isso de um evento, é um acontecimento. Poderia ser o evento A, que eu falei agora há pouco. Quando ela veste uma blusa, seria um outro acontecimento, um outro evento. Quando ela calça o seu par de sapato, um novo evento, um novo acontecimento. Dessa forma, olha só o que pode acontecer, pessoal. Para cada saia, ela tem 3 blusas só. E para cada blusa, ela tem a opção de 2 pares de sapato. Então, olha de quantas maneiras a pessoa pode se vestir. Olha só, poderia vestir essa saia com essa camisa, essa blusa, e esse par de sapato vermelho. Mas se ela trocar apenas, nesse kit, ela trocar apenas o par de sapato, nós dizemos que ela já está vestida diferente, ela já mudou. Ela não tem mais o mesmo look, ó. Então, já seria outra maneira. Então, só aqui nós temos 2 maneiras, tá vendo? Quando coloca essa blusa, a mesma saia com essa outra blusa, brilhante aqui, os pares de sapato, ó, ela já tem outra opção, mais 2 opções, ok? Então, fica fácil da gente encontrar o número de maneiras diferentes a partir daqui, ó. Só contarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 maneiras distintas essa pessoa pode se vestir utilizando 2 saias, 3 blusas e 2 pares de sapato. 12 maneiras distintas. Agora, o legal, interessante aqui, é que esse probleminha ele poderia ser resolvido de modo bem simples, usando o princípio fundamental das contagens, princípio multiplicativo. Veja só, para o evento usar saia, ela tem 2 maneiras, 2 saias. Para a blusa, 3 maneiras. E para pares de sapato, 2 maneiras. Multiplicando esses elementos, ó, 2 vezes 3 vezes 2, nós vamos ter aí 12 maneiras distintas. Simples, né, cara? Simples, né? Olha só, 2 vezes 3 vezes 2. 12 maneiras distintas para se vestir aí. É o que diz o princípio multiplicativo das contagens. Multiplicamos o número de maneiras, a quantidade de maneiras para cada evento. Beleza aí? Matematicou? Matematicou, anota isso aí, pausa esse vídeo, aproveita para se inscrever no nosso canal. Beleza? Vamos aqui ver mais um exemplo. Sim, antes de falar sobre isso, próximo exemplo, observe esse esquema, esse desenho que nós fizemos aqui. Observe, esse esquema ele ajuda a compreender, a visualizar muitas situações como essa daqui. É um esquema muito importante, né, para dar essa compreensão. Ele é chamado de árvore das possibilidades. Ele mostra todas as possibilidades, como a gente viu aqui, ó, e essas ramificações, né, à medida que vai aumentando a quantidade de eventos,
essas ramificações aqui, elas dão a ideia de ramos, né, de árvore. Então, árvore das possibilidades. É lógico que para uma quantidade muito grande de eventos, fica inviável fazer uma árvore tão grande e tal. E aí, por isso, a gente vai logo no princípio multiplicativo. Beleza? Bom, trouxe aqui um probleminha da Fundação Getúlio Vargas. Diz o seguinte: um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, ela quer uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. Ou seja, ela quer um de cada. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? De quantas maneiras. Como a gente viu aqui, para cada salada, ela tem 2 saladas, mas para cada salada haverá 4 tipos de carne. Para cada tipo de carne, 5 bebidas. E para cada bebida, 3 sobremesas diferentes. Então, nós vamos aqui fazer a multiplicação. 2 vezes 4, aplicar o princípio multiplicativo, vezes 5, vezes 3. Nesse caso, já não seria conveniente fazermos uma árvore das possibilidades, como eu disse agora há pouco. Ficar muito extensa, né? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Temos aqui a opção, letra E. Tranquilo, facinho, probleminha, molezinha. Vamos aqui para mais alguns exemplos aí. Pessoal, uma outra situação, problema, que a análise combinatória permite estudar e ajuda a resolver, a entender, diz respeito, por exemplo, ao número de celulares no Brasil. Né? Você vê que hoje, essa matéria, na verdade, é de 2014, já dizia que o número de celulares no Brasil tinha passado o número de habitantes. Né? Isso começou a gerar um certo problema também no Brasil com relação ao número do telefone específico, né, de cada pessoa. E aí o que aconteceu para resolver esse problema, né, para ajudar a resolver esse problema? Foi quando houve aquela inserção de mais um dígito aos números de telefone. Vocês se lembram que aumentou o 9, esse primeiro 9 que nós usamos hoje à frente dos números de telefone, foi justamente para permitir o aumento do número de telefones, né, possíveis, né, aumentar as combinações possíveis aí de número de telefones, porque já estava havendo choque aí de telefones aí, né, cruzamentos aí de números. E aí a gente trouxe aqui para vocês, com base nessa descrição aí, a gente trouxe aqui um outro probleminha. Quantos números de telefones podem ser criados com 9 dígitos, iniciando com 9, e o segundo dígito não sendo 9 ou 8? Vejam só. Nós temos aqui, então, quantos números de telefone podem ser criados com 9 dígitos, iniciando com 9, e o segundo dígito não sendo 9 ou 8. Então, nós temos aqui 9 dígitos. Para isso, nós vamos recorrer ao sistema de numeração decimal. Então, a gente tem os 10 algarismos, né? De 0 a 9. De 0 a 9. 10 algarismos. Vejam só, esse número de telefone, vamos fixar aqui, ele deve ser iniciado com 9. Então, vamos colocar aqui já o 9. Vai ser iniciado com o número 9. Beleza? O segundo dígito não pode ser 9 nem 8. Então, vem comigo assim. Dentro do sistema de numeração decimal, dos 10 algarismos, né, de 0 a 9, nós não poderemos usar nem o 9 nem o 8. Então, reduz as nossas possibilidades para 8. De 0 a 9 tem 10 algarismos. Se eu não uso o 9 e não uso o 8, eu só vou poder usar 8 desses algarismos. Concordam comigo? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar em cada tracinho daquele que eu deixei ali para a gente organizar melhor,
o número de maneiras, né, que eu posso ocupar cada posição desse número de telefone, ou seja, a quantidade de algarismos possíveis, né, para mim aqui. Então, para o segundo algarismo, eu posso usar todos de 0 a 9, menos o 8 e o 9, ou seja, eu tenho 8 possibilidades, 8 maneiras. Vou colocar aqui 8 maneiras. Vou colocar aqui de uma cor diferente, de verde, por exemplo, vou colocar aqui 8 possibilidades, ó. Para a gente não confundir com esse primeiro dígito ele não vai entrar na nossa conta, ele é fixo, ok? É o 9 fixo, então tem aqui 8 possibilidades. Como eu posso repetir os números, né? Eu poderia ter, para o terceiro dígito, eu poderia ter as 8 possibilidades, só que eu já posso utilizar o 8 e posso utilizar o 9, eu só não poderia utilizá-lo no segundo dígito. Então, se eu tinha 8 possibilidades para o segundo dígito, e agora eu posso usar o número 8, o algarismo 8 e o algarismo 9, eu passo a ter 10 possibilidades, beleza? Então, eu vou ter aqui agora 10. Para todos os outros, eu vou ter 10. 10 possibilidades. Não vou escrever a palavra possibilidade em todos, não. Só vou colocar aqui, ó, 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Então, o produto disso aqui vai nos dar o número de telefones possíveis, né, de serem criados. Vamos multiplicar aqui, ó, 10 vezes 10, 100. Vamos de trás para frente, ó, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000, vezes 10, 100.000, vezes 10, 1 milhão, vezes 10, 10 milhões, vezes 8, 80 milhões, ó. 80 milhões de telefones, beleza? 80 milhões. É o número de telefones que podem ser criados aí a partir disso. Entendeu aí, pessoal? Bora ver mais exemplo aqui, então, para vocês aqui, sobre princípio fundamental da contagem. Utilizando os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, responda. Quantos números de 5 algarismos é possível formar? Ora, quantos números de 5 algarismos é possível formar? Não falou para mim aqui se esses algarismos têm que ser diferentes. Então, o que ocorre? Eu vou contar aqui a quantidade de maneiras que eu tenho. Eu tenho 6 possibilidades aqui. Eu tenho 6 algarismos para usar aqui, para formar números de 5 algarismos. Quem é que pode ser o primeiro algarismo? Pode ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7. Então, eu tenho 6 possibilidades aqui, 6 possibilidades. Para o segundo número, 6 possibilidades também. Para o terceiro, 6. Para o quarto, 6. Para o quinto, 6. Então, em cada casinha dessa daí, nós teremos 6 possibilidades ali. Beleza? Vamos fazer essa continha aqui, rapidex aqui. 6. Ó, 7.776 números eu posso formar a partir daqueles algarismos ali. Número de 5 algarismos a partir daqueles ali. Letra B. Quantos números de 5 algarismos distintos é possível formar? O que muda da letra A para a letra B é essa palavra aqui, distintos. Distintos significa diferente. Ou seja, os 5 algarismos que eu vou usar aqui agora, eles devem ser diferentes. Ou seja, uma vez usado um desses algarismos, eu não posso usá-lo novamente. Então, para a primeira posição aqui, eu tenho 6 possibilidades. E isso agora vai decaindo, porque o que eu usei na primeira casa ali, eu não posso usar na segunda. Então, cai para 5. Ó, depois cai para 4. Depois cai para 3. E finalmente cai para 2. Lembre que isso aqui é tudo multiplicado, pessoal. A gente está fazendo aqui aplicando o princípio multiplicativo. Coloquei ali o pontinho de vezes ali, para você não esquecer. Então, vamos multiplicar 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. Observe como o número de possibilidades se reduz bastante quando não podemos
repetir os algarismos. E aqui a gente não pôde repetir porque falou que os algarismos deveriam ser distintos, né? Algarismos diferentes. Beleza? Vamos aqui para uma letra C agora, olha só. Aproveitando o mesmo problema, né? Os mesmos algarismos lá, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos números pares de 5 algarismos distintos é possível formar? Números pares, pessoal. Então, vejam só. Eu trouxe aqui para vocês 3 possibilidades. Por quê? Lá nós temos, 3 algarismos pares. O 2, o 4 e o 6. Dessa forma, gente, se eu quero um algarismo par, ele tem que terminar, se eu quero um número par, ele tem que terminar em um algarismo par. Então, esse número que eu formarei aqui, ele tem que terminar ou em 2, ou em 4, ou em 6. Porque esses aí são os algarismos pares apresentados no problema. Viu? Ali não entrou o 0, não entrou o 8, porque não estavam lá naquela relação. Então, já vai ter que terminar em 2, 4 ou 6. O que acontece com os demais algarismos? Como são algarismos distintos, veja bem, todos que terminarem em 2, né, já fixei um algarismo. Daqueles 6 possíveis que nós tínhamos lá, de 2 até 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu só tenho agora 5 opções. Eu não posso mais usar o 2, então cai aqui. Eu vou ter 5 opções aqui, porque os algarismos têm que ser distintos só. Eu já usei um deles. O próximo vai ter 4, para o próximo vai ter 3, para o próximo vai ter 2 opções. Então, essa parte de verde, nós vamos multiplicar. Isso aqui. Então, eu vou ter 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Eu quero que vocês percebam, então, o seguinte, teremos 120 números terminados em 2. Se eu tenho 120 terminados em 2, eu terei 120 terminados em 4 e 120 terminados também em 6. Então, ao todo, eu vou ter aqui, 120 mais 120 mais 120, ou 120 vezes 3, né? Vou deixar assim só para a gente ver aqui. 0, 6. Então, nós teremos 360 números pares de 5 algarismos distintos, a partir dos algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então, essa é uma forma de resolver o problema. Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, certo? Se for necessário, volte esse vídeo, faça suas anotações se você não anotou, se esqueceu disso daí, deixe tudo registradinho. Nas próximas aulas nós daremos continuidade a outros processos dentro da análise combinatória. Espero vocês. Só para lembrar, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas também aprenderem. Um abraço, até a próxima.